Oi, amigos do meu canal. Hoje é o terceiro dia e nós estamos aqui passeando, visitando as lojas, no Walmart. Agora eu fiquei um pouquinho aqui no carro porque como eu tava comendo uma batatinha aqui no carro, meu estômago deu uma balanceada e não passei muito bem, porque por conta do carro assim mesmo, do movimento. Aí eu tomei um Dramin, mas não resolveu muito. Agora eu tô bem, graças a Deus. Mas vou contar aqui pra vocês como tá sendo mais ou menos a nossa experiência. Gente, tá muito frio, mas não é, na verdade assim, não é que o clima, se você tá paradinho, tá frio. É o vento que tá muito gelado. Um vento que ele chega cortando assim, bem gelado mesmo. É bem diferente, bem diferente. É um vento assim, bem forte. E você vê tudo se mexendo e é gelado. Aí aqui, nós estamos numa loja que chama BJS, é BJax. Acho que é mais ou menos assim. Aí eu tô aqui no estacionamento. Vou mostrar bem. E vou mostrar também. Aí eu estou esperando o pessoal voltar. Gente, olha o americano. Não é, o olho mostrando como se fosse uma coisa. Não. É porque aqui eu falo assim, é americano. Talvez nem seja americano. Talvez é outra nacionalidade, né? Ela tá um pôr do sol. Tá um dia gostoso. Mas hoje foi um dia que a gente saiu um pouquinho mais tarde e a gente foi ao Walmart. Nós fizemos compras. Compramos várias coisas. Eu achei até uma coisa bem legal. Depois eu vou fazer um vídeo depois, quando eu chegar, mostrando todas as compras de tudo que a gente comprou. Vou mostrar tudo isso pra vocês também. Aí vocês aguardem os próximos vídeos, que vai ter vídeo de comprinhas também. Aí como agora eu tô aqui no carro e eu tô esperando eles, vou aproveitar também pra contar como tá sendo a viagem do início até os planos dos próximos dias. Então, no dia que a gente já chegou, a gente já fez muita coisa. Nós andamos por Boston, andamos muito, assim, passeamos muito de carro, conhecemos muitos lugares, assim, muitos lugares lindos. Ficamos, assim, encantados de todas as coisas que a gente foi conhecendo. Que aí foi aquela primeira impressão. Foi muito, muito legal. E depois a gente voltou pra Boston, que no caso foi ontem, e a gente já começou a passear. A gente andou muito pela Harvard, pela universidade, nós tiramos muitas fotos, entramos no museu, a gente conseguiu entrar assim até um certo ponto na biblioteca da universidade. Nós vimos os campos, a gente passeou por tudo lá, por tudo. E então, aí foi isso. Ontem a gente fez esse programa, que aí fomos na Harvard. E aí depois a gente foi para um mall, que é um shopping. A gente andou, comprou mais coisas de novo, compramos, passeamos pelo shopping, a gente almoçou lá também. E depois a gente foi se encontrar com um amigo aqui da minha tia. A gente se encontrou com ele, aí foi muito legal. Ele levou a gente para mais outras lojas, ficou conversando muito. E depois, ainda no finalzinho da noite, como a gente estava em Cambridge, que é outra cidade, porque a Harvard, na verdade, gente, é que assim, a gente passou por Boston e foi para Cambridge, porque é uma cidade ao lado, bem ao lado de Boston. E a Harvard fica em Cambridge. E esse amigo, ele morava também em Cambridge. E aí ele ficou com a gente e depois nós fomos na casa dele tomar um chazinho, aí nós conhecemos a casa dele, foi muito legal, conhecemos os gatinhos dele e foi muito legal o nosso dia. Foi assim, bem puxado, sabe? Mas foi maravilhoso. E aí, então, nós voltamos pra casa e aí a gente comeu uma coisinha só pra dormir, a gente fez a refeição e depois a gente dormiu. Agora é 5 horas da tarde.
5. Nossa, jogaram o carrinho com tudo aqui. Mas isso é normal, acontece no Brasil também, esse pessoal de jogar o carrinho. Então, é 5 horas da tarde, 5:05. E eles estão demorando bastante no mercado. Eu tô assim... tô assim, quase querendo ir lá também pra ver, mas eu não posso ir porque é perigoso eu me perder, porque o mercado é muito grande aqui. É muito grande, então pode ser que eu me perca. E... então foi isso. Aí hoje, aí como a gente tava lá numa cidade, a gente foi numa cidade que eu tenho que lembrar até o nome depois. Porque essa cidade que a gente estava foi onde os ingleses ficaram aqui nos Estados Unidos. Onde a primeira vez que os ingleses chegaram aos Estados Unidos, eles ficaram nessa cidade. Que é numa cidade que a gente estava lá, que a gente conheceu várias coisas. Aí, só sei que nessa cidade, aí tem um marco que é histórico e tal, que é um lugar bem legal mesmo. Só que, gente, assim, é bem triste. Mas como eu não estava bem com o estômago, eu não consegui nem descer pra dar uma olhada. Meus tios desceram, meu esposo também desceu, tirou fotos e tal, mas eu fiquei no carro, porque eu falei assim, eu não tô com o estômago legal, não vou ficar abusando tanto. Então foi isso que aconteceu. Pois agora nós estamos voltando embora, aí a gente não almoçou ainda, eu também não almocei porque eu não quis, porque tava com o estômago, né, problemático. Tava aí com essa coisa. Aí tá, beleza. Aí agora, nossa, gostoso fazer assim, gente. Gente, como assim nos Estados Unidos a gente dá valor nessas de touquinha. Gente, como é gostosa ficar assim. Como é bom. Como é gostosa. Blusas de toucas, sabe? Então, aí é isso, gente. Agora nós estamos esperando, né? Comprando as coisas, fazendo uma comprinha pra gente ir fazer um almoço, mas vai ser mais assim, tipo uma janta. E agora eu já tô bem, mas a gente precisa descansar bastante, porque eu vou falar também como vai ser os próximos dias. Amanhã vai ser domingo, hoje é sábado, dia 8? Dia 8, isso mesmo. Hoje é dia sábado, dia 8 daqui de março. Hoje é sábado e amanhã vai ser domingo e... com certeza, né, gente? Mas amanhã, domingo, vai ser o dia que a gente precisa descansar também. Precisa descansar, porque na segunda nós vamos acordar bem de manhãzinha pra gente ir pra Nova York. Aí a gente vai lá passear, a gente vai encontrar com os meus amigos, com a minha amiga, com a Thaís, que era do Brasil. Aí agora ela tá morando aqui nos Estados Unidos também, ela mora na Califórnia, e nós vamos encontrar com eles. E eu tô muito feliz, muito mesmo, muito feliz de estar encontrando eles. E a gente vai passear então em Nova York. Nós vamos ficar 3 dias lá, aí a gente vai ficar num hotel e a gente vai passear muito lá em Nova York. Então eu preciso estar com o corpo bem descansado. Então por isso que hoje eu falei, eu não quero abusar, se meu estômago já tava meio ruinzinho, ficar mais tranquila. Amanhã provavelmente a gente também vai ficar mais tranquilo. Acho que nós vamos pegar pra conhecer a cidade que meus tios moram. Porque a gente não foi ainda, andou pela cidade mesmo, sabe? A gente só passou em alguns bairros, alguns lugares que... Nossa, que susto. Achei que o cara tava atravessando o carro. Falei, meu Deus, será que vai... não vou gravar, porque assim, acho que vai saber se ele tá vendo, né? Mas ele atravessou assim, falei, ai meu Deus, fiquei assustada. Acho que deixa eu ver se eles chegaram. Não é eles, não. Achei que fosse eles. Então vai ser isso, gente. Aí vocês acompanhem meu vlog da viagem. Espero que vocês estejam gostando. Às vezes não é tudo que eu tô conseguindo gravar, principalmente agora no começo, porque às vezes não dá tempo de gravar. Mas eu vou me esforçar e vou gravar bem certinho pra vocês verem as coisas, pra vocês verem melhor. E é isso. Um super beijo. Eu não sei se eu vou ainda gravar mais alguma coisa.
por aqui, se a gente for sair, se for alguma coisa assim, eu gravo mais pra vocês. Mas até então é isso, a gente tem planos pra voltar pra casa e descansar, comer e descansar mesmo, dar uma descansada, porque desde que a gente chegou a gente tá bem passeando, bem batidão, sabe? Do jeito que a gente gosta, mas às vezes o corpinho da gente fica meio cansadinho, então vamos descansar esses 2 dias pra depois voltar com recuperação total. Como vocês perceberam, a minha voz, a minha carinha também estava bem cansadinha. E mesmo cansadinha, eu estava aproveitando muito a ver essas paisagens, que é um clima tão diferente, né? Que é um clima de final de inverno, que ele tá bem seco. Depois estava entrando a primavera, logo no final da nossa viagem. Então já estava caindo uma chuva para começar a florescer, a começar a entrar o verdinho, começar as flores saírem. E nós estávamos observando toda essa paisagem das casas bem no fundo, como se fosse, como se tivesse uma floresta e as casas, todas elas longe, não é igual aqui do Brasil, que é tão próximo da pista. E agora nós vamos falar um pouquinho de história. Quando a gente pensa na história dos Estados Unidos, logo vem à mente aquelas cenas de filmes, né? Mas tudo começou aqui, nos arredores e especificamente em Plymouth, aqui no estado de Massachusetts. E esse lugar, ele tem uma história incrível e foi onde os primeiros colonos ingleses, conhecidos como Pilgrims, chegaram em 1620 a bordo do navio Mayflower, aqui nos Estados Unidos. Depois de uma longa viagem pelo oceano, eles desembarcaram e estabeleceram a primeira colônia permanente da Nova Inglaterra. A região chamada Nova Inglaterra, ela recebe esse nome porque foi uma das primeiras áreas colonizadas pelos ingleses na América do Norte. E os colonos trouxeram suas tradições, costumes e até o estilo arquitetônico da Inglaterra. Então o nome pegou e ele se mantém até hoje. A Nova Inglaterra, ela é formada por 6 estados, que são Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont e o do estado de Maine. E foi aqui, nessa região, que surgiram muitas das ideias que levaram à independência dos Estados Unidos. Cidades como Boston, Massachusetts, foram o palco de eventos importantes, como o Boston Tea Party, um protesto contra os impostos britânicos que ajudou a desencadear a Revolução Americana. Hoje, a Nova Inglaterra ela é conhecida por suas paisagens lindas, especialmente no outono, suas universidades famosas como Harvard e Yale, MIT, e por manter muito da história dos primeiros colonos ingleses nos Estados Unidos. E aqui em Plymouth tem até uma pedra famosa, e eu vou mostrar aqui ainda no vídeo, aguardem uns instantes. E ela chama Plymouth Rock, que dizem ser o lugar onde eles pisaram pela primeira vez, onde os ingleses pisaram. Mas a vida deles não foi nada fácil. O primeiro inverno foi muito difícil e muitos não sobreviveram. Foi só com a ajuda dos nativos Wampanoag, que eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, que eles aprenderam a plantar, pescar e sobreviver nessa nova terra. E esse contato entre os europeus e nativos foi o que deu origem ao que hoje conhecemos como o primeiro dia de ação de graças. Plymouth foi o começo de tudo. Depois dela, outras colônias foram surgindo e ao longo dos anos, os colonos começaram a lutar por mais liberdade e independência.
Esse foi o primeiro passo para a criação dos Estados Unidos que conhecemos hoje. E pensar que tudo começou aqui, nesse pedacinho de terra. A história dos Estados Unidos tem altos e baixos, mas Plymouth continua sendo um símbolo de coragem e sobrevivência e novos começos. E essa é a pedra famosa que eu havia falado, a Plymouth Rock, o marco 1620. E para quem gosta da história dos Estados Unidos, Plymouth é um lugar muito legal para você conhecer e entender um pouquinho mais da história, tanto para turista quanto para os próprios americanos que gostam da história do seu país. E agora nós temos muitas casas lindas. Nós estávamos andando até chegar ao mar. Uma coisa que chama muita atenção aqui na Nova Inglaterra é a arquitetura das casas. Elas têm um estilo bem característico que veio direto da influência inglesa. Se você reparar, a maioria das casas ela é feita de madeira, tem aquele telhado inclinado, janelas simétricas e muitas vezes uma chaminé bem no meio. E esse estilo colonial foi trazido pelos primeiros colonos e se manteve ao longo dos séculos. E tem outra coisa curiosa: diferente das cidades grandes, aqui as casas são bem separadas umas das outras, e isso acontece porque antigamente as famílias precisavam de bastante espaço para plantar, criar animais e sobreviver do que produziam. Hoje em dia, claro, isso não é mais uma necessidade, mas a tradição ficou e muita gente prefere esse estilo de vida mais tranquilo, com bastante área verde ao redor. Outro detalhe legal é que muitas casas históricas foram preservadas. Então, se você anda por essas cidades e se sente como se estivesse voltando no tempo, algumas têm até aquelas portas vermelhas e azuis que diziam que eram sinais de hospitalidade na época colonial. Então, além de bonita, essa arquitetura tem uma história por trás. E essas casas, elas estão todas de frente com o mar, e algumas famílias elas usam essas casas somente para casa de verão, casa de praia. Eles não moram, na verdade, aqui nessas casas, elas ficam todas fechadas até chegar o verão, e durante o inverno eles têm outras casas para eles morarem, para eles passarem esse tempo até chegar o verão, para eles retornarem às suas casas de praia. Farol, olha o mar aqui. Gente, que legal. Nossa, América. Gente, aqui na praia é frio, meu Deus. Olha isso, gente.
Um pouquinho para tirar uma foto abastecendo o carro. Aqui é normal, mas no Brasil não é normal nós mesmos abastecermos o carro. Então por isso que eu já tive que fazer esse videozinho que é icônico para nós os brasileiros. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Até o próximo. Acompanhem, não deixem de se inscrever no canal, de ativarem o sininho, de deixar um comentário que eu leio todos com carinho. E se inscrever, compartilhar o vídeo com quem também gosta daqui dos Estados Unidos, quem também quer conhecer esse vlog de viagem, esse roteiro, que eu vou gravar de uma forma bem legal, que eu não costumo ver. Eu vou mostrar bem certinho pra vocês, viu? E um super beijo. Até o próximo.